Orações poderosas criam o seu universo. Orações poderosas traz à existência aquilo que não existe. Orações poderosas acelera processos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que todos nós possamos sair daqui grandemente abençoados. Deus honrando a nossa fé. Cada oração que nós fazemos não volta vazia, você sabe disso, né? Certifique-se que você está aqui, certifique-se que você está presente no propósito certo, na visão certa, porque eu disse para vocês que em poucos dias eu começo a fazer uma movimentação para mostrar o resultado de cada oração que nós temos feito e o quanto essas orações elas estão surtindo efeito das mais diversas formas. Quem esteve comigo ontem, por favor? Ontem nós fizemos um resumo mostrando a vocês historicamente em toda a história, começando lá do tempo do Egito, da escravidão do Egito, até Jesus, as transferências de riquezas sendo feitas. Tudo tem um propósito. Deus trabalha com propósito, Ele não faz nada sem propósito. Então, não tenho como repetir e trazer isso a vocês, que é muito extenso, mas para que a gente possa, de alguma forma, dar uma continuidade ao tema de ontem, porque ficou muito claro para nós que Deus trabalha com propósito e em toda a história Ele faz transferência de riquezas. Então nós falamos uma frase muito importante ontem, e eu quero que você repita essa frase comigo. Você não pode fazer o problema de muitos. Por que riqueza não permanece nas mãos de muitas pessoas? Porque pessoas pegam riqueza e transformam em ídolos. E você não pode fazer da riqueza um ídolo, tem que fazer da riqueza um tabernáculo. Use a riqueza para construir tabernáculo e não riqueza para construir ídolos. E boa parte das pessoas usam a riqueza, o recurso, quando Deus abençoa, quando Deus prospera, quando Deus abre portas, Deus multiplica, transforma, coloca nas mãos dele e isso é transformado num ídolo. E o ídolo vai fazer com que você perca a riqueza. Mas quando você, ao invés de fazer um ídolo, você transforma e constrói um tabernáculo ou tabernáculos para adoração, aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que traz a presença do Senhor para perto de você. Então, quanto mais você estiver próximo ao Senhor, mais perto, mais transferência Deus fará. Isso foi do tempo do Egito, a riqueza do Egito foi transferida para o povo hebreu, toda a riqueza, o povo era escravo e do dia para a noite o povo saiu com toda a riqueza do Egito. A riqueza dos filisteus foi transferida para Isaac. Lembre-se disso, se tornou mais rico do que o rei dos filisteus. A riqueza do Império Babilônico foi transferida para o Império Persa, para o Ciro o Grande, porque Deus tinha um propósito porque Deus trabalha com propósito. Então Deus deu poder a Ciro para destruir, derrotar o principal império, o império mais poderoso da face da terra, que era o Império Babilônico, porque Ciro, ele, além de libertar o povo da escravidão, ele financiaria toda a reconstrução
não só de Jerusalém, do templo do Senhor. E a riqueza foi transferida para ele, o poder foi dado a ele. Deus trabalha com propósito. Então, hoje, vamos falar um pouquinho, até eu entrar, tem uma frase que a gente sempre diz aqui, diga comigo, é um versículo isso, diga comigo, por isso, o quê? Crie, por isso declarei, é um versículo. Quando nós cremos, nós declaramos. Quando nós cremos, diz assim em Coríntios, né? Diz, 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó, assim está escrito, crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Romanos 4,17, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, diga comigo, o que Deus que dá vida aos mortos, diga, e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Chama a existência as coisas que não existem como existisse. Chama as coisas que não são como se já fossem. Então grave uma coisa. Romanos 10 diz assim: todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Nós temos feito orações, eu acredito muito em graça, unção e favor. Eu acredito, cada oração que Deus nos impulsiona a fazer, eu sei que Ele impulsiona porque Ele quer fazer. Toda. Nenhuma oração é sem propósito. Quando eu comecei, nós viramos agora, terminamos o primeiro trimestre, nós fizemos um trabalho de consagração do segundo trimestre, correto? Nós estamos orando por crescimento, por aceleração, nós estamos orando por graça a favor do Senhor, visão, direção. A porta que Deus abre, ninguém, a que Ele fecha, ninguém abre. Eu tenho liberado uma palavra para vocês o tempo todo. Cuidado pelas informações que você vive, cuidado com o que você crê, porque o que você crê é o que você vai atrair para a sua vida. Então, eu tenho batido nessa tecla, esse momento nós estamos vivendo mundialmente, é momento de troca de riqueza. Eu tenho feito vocês repetirem, as nações entram em crise, daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. As nações entram em crise, mas o reino nunca. Países entram em crise, mas o reino nunca. O Brasil entra em crise, mas o reino nunca. A América entra em crise, mas o reino nunca. O Israel entra em crise, a Europa entra em crise, mas o reino nunca. E se somos cidadãos do reino, não estamos em crise, não estamos em crise, estamos em? Por quê? Porque no reino não tem crise. Então presta atenção, ó. Ô Vitor, você está por aí, filho? Você está com o seu celular aí? Me dá aquela mensagem que eu te mandei. Esse testemunho eu recebi agora há pouco, tá? A pessoa está aqui nessa reunião e ela pediu só para mim, falou, não quero falar agora, porque eu tenho coisas para concluir, tá? Eu tenho coisas para concluir e eu quero dar o testemunho completo. Diz assim, ó, tá aqui, ó. Boa tarde, bispo, tudo bem? Olha, hoje tive grandes notícias de nossas orações. Estou há 15 anos no mercado imobiliário, nunca até então tinha vivido isso. Neste trimestre, entrei muito forte e focada nas orações que o ministério e o Senhor tem nos ensinado. Eu estou vivendo o melhor de Deus. Estamos no meio do mês de abril e já vendi em dias, já vendi em dias, um barracão de 6,5 milhões, uma casa, num condomínio, está citando o condomínio, 2,1 milhões, uma casa, 350 mil, um imóvel, aqui nessa nossa região, 3,1 milhões,
Ou seja, 12 milhões em 15 dias. Tenho ainda mais 3 negociações em andamento para este mês, com chance de fechar em 20 milhões em um único mês. Não quero dar o testemunho ainda, mas quero que o senhor saiba que tudo que é ensinado aí, se for praticado aqui fora, não tem como dar errado. Fiz propósitos de ofertas semanais e Deus respondeu. Como já falei, inclusive, falou isso para o Vitor, serei um dos maiores colunas na construção do templo nessa cidade. Obrigado por ser o nosso pai espiritual, só não quero mesmo aparecer nem dar o testemunho por enquanto, pois tem algo grandioso para acontecer, depois junto tudo para dar honra ao Senhor. Aí conclui e diz assim, para imóveis, que tudo é muito moroso, está fluindo e muito rápido, a aceleração de processo que falamos. Amém? A aceleração de processo que falamos. Às vezes a gente olha, e ela está dizendo justamente isso, é isso que o Senhor tem falado. Se a gente for olhar para o cenário, eu tenho mais um áudio dela, eu tenho mais um áudio da pessoa, ela dizendo exatamente isso que o Senhor tem falado, porque se a gente for olhar para o mercado está retraído, o mercado está travado, porém, eu tenho me apegado às orações, à palavra, e é o que tem saído da minha boca. Ela ainda diz, cada oração que o Senhor tem ensinado, eu tenho repetido cada uma dessas orações, e está fluindo, travando. Às vezes, gente, olha o que acontece. Quando eu te ensino, eu falei outro dia, a semana passada, quando eu disparei a mensagem para alguns de vocês que eu tinha contato, quando eu acordei na madrugada, para orar por vocês, eu disse, teve uma pessoa que, ela me mandou de volta, aquelas declarações que eu fiz, ela gravou o culto e ela mandou de volta, está com ela todos os dias, e ela repetindo a cada dia, aquilo que está escrito, leia aqui por favor, por gentileza. A gente só declara o que a gente acredita. Você só declara o que você crê. E se tem uma coisa, coloca uma coisa dentro de você, a coisa mais poderosa da face da terra chama-se a palavra. É a coisa mais poderosa da face da terra. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Diga comigo, sem forma e vazia. É como encontra a vida de muitas pessoas. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Eu estou enxugando isso aqui, porque eu tenho todas as referências de Gênesis, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu. Tudo que Deus disse, Deus viu. O que Deus disse a Josué? Não aparta da tua boca o livro dessa lei, não aparta a minha palavra da tua boca, porque só assim você será bem sucedido, só assim você vai prosperar. O que eu tenho feito vocês repetir todos os dias, nos últimos dias? Se Deus disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então nós podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador, por isso não temerei o que me possa fazer o simples mortal. Diga, o Senhor é o meu ajudador. Diga, Deus disse. Diga, e eu creio. Diga, Deus disse que aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga, eu serei abençoado.
Diga, e eu creio. Deus disse que aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado. Tudo que eu fizer prosperará. Diga, e eu creio. Deus disse que eu terei para emprestar. Diga, mas não tomarei emprestado. E eu creio. Deus disse que eu estarei sempre por cabeça, por cima e não por cauda. Diga, e eu creio. Diga, Deus disse que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga, e eu creio. Diga, Deus disse e eu creio. Se Deus disse, vai acontecer na minha vida. Crie, por isso declarei. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pela fé entendemos, diga comigo, que o universo, fala mais uma vez, diga universo, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ponto. Foi feito do que então? Pela palavra. A palavra forma o teu universo, a palavra cria o teu universo, a palavra traz à existência aquilo que não existe no teu universo. Você é que determina que universo você viverá, pelo poder das tuas palavras. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize sobre esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Profetiza. Profetiza. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém, lê a palavra ali, disser ao quê? Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que o quê? O quê? Assim lhe será? Orações poderosas criam o seu universo. Orações poderosas traz à existência aquilo que não existe. Orações poderosas acelera processos. Ah, bispo, é só isso? Não, não, claro que não. Claro que não. Relacionamento. Quem esteve comigo na live hoje? Então, vou voltar lá para a minha live. Eu dei o título da live o seguinte, 2 palavras. Levante-se, meu povo, chegue mais perto. Levante-se, meu povo, chegue mais perto. Leia ali comigo, chegue mais perto. Chegue mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram. Disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. O que eu disse? Você sabe que José é uma espécie de Jesus do Velho Testamento? Sabe disso ou não? Sabe, a história de José, José é uma espécie de Jesus no Velho Testamento. José está anunciando a vinda de Jesus. A história vai se repetir lá na frente com Jesus. Então, quando José disse assim para os irmãos, chegue mais perto, por quê? Eu não preciso contextualizar, eu suponho que a grande maioria aqui conheça bem a história de José, sabe que José foi levado para o Egito contra a sua vontade, vendido como escravo. Havia um propósito nisso, Deus o levou para o Egito com um propósito, tinha um propósito nisso tudo. E, em resumo, sem contextualizar, o Senhor fez de José o governador do Egito, correto? Certo? Dando a ele aquela visão, que são expressões que vocês usam hoje, não sabe de onde veio isso, mas veio da Bíblia, dando a José a visão que veria 7 anos de vacas gordas, diga comigo, 7 anos de vacas gordas. Deixa eu te dar uma dica e uma direção importante para você que quer crescer e crescer muito. Nos anos de vacas gordas, o que você faz?
que você faz? Não gasta, guarda. O problema das pessoas é que no tempo de vacas gordas, se ilude, se intoxica e começa a gastar o que deveria estar guardando. Aí, parece que aquilo nunca vai cessar. Então, Deus deu a visão a José que viriam 7 anos de vacas gordas, ele deveria armazenar, ele deveria guardar uma porcentagem de toda aquela riqueza, de toda aquela abundância que seria produzida nos 7 anos, porque após os 7 anos de vacas gordas, viriam 7 anos de vacas magras, uma escassez, uma fome jamais vista sobre a face da terra. Então ele estocou abundantemente, o texto diz que ele estocou absurdamente, ele transformou o Egito na maior potência mundial, no celeiro do mundo na sua época. Então, quando a fome chegou, foi quando ele disse aos irmãos que foram para lá para comprar alimento, comprar mantimento com ele, e ele, quando ele viu os irmãos, e ele criou uma maneira, e quando ele se revelou aos irmãos, ele disse: chegue mais perto de mim, chegue mais perto. É como Jesus hoje estivesse dizendo para você assim: se aproxime, chegue mais perto. Você sabe que o momento que nós estamos vivendo é um momento mundialmente delicadíssimo, é um momento em que as nações estão em crise, é um momento em que as nações começam a se retalhar, é um momento que os pequenos vão sentir. Então, qual é a palavra para nós? Chegue mais perto. Chegue mais perto. Agora não se aflijam, não recrimine por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vou enxugar a leitura. Diz assim, ó, voltem depressa a meu pai, lá no 9, ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor em todo o Egito, venha para cá e não te demores. Olha a palavra, diga comigo: venha para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen. Diga comigo: tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Sabe o que significa isso? A região de Gósen é o próprio Egito, mas o melhor lugar do Egito. A região de Gósen é um lugar que eles seriam colocados e seriam, olha a palavra, olha a palavra, tu viverás na região de Gósen, ficará perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens, diga comigo, e eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, diga do contrário, tu, a tua família e todos os teus bens acabarão mas se viesse, não sofreria dano algum da escassez que viria. Tanto que, quem conhece a história e as 10 pragas do Egito, o único lugar que não foi assolado pelas pragas foi Gósen. O único lugar que não foi devastado foi Gósen. Os únicos que não perderam o seu patrimônio foi eles que estavam em Gósen e os sacerdotes. Foram os únicos. Isso quer dizer o quê? O que o Senhor diz? Vem para mais perto, se aproxime de mim, eu cuidarei de vocês, eu abençoarei. Quer dizer, vocês vão estar sustentados pelo reino. Como disse, as nações entram em crise, mas o reino não. O mundo entra em crise, mas o reino não. O reino jamais. Não é a primeira e nem a última crise que nós vamos enfrentar, mas em todo o tempo, em toda a história, tempo de crise é tempo de transferência de recursos, transferência de riquezas. Amém? Transferência de riquezas. Aí diz assim no 41, assim José estocou trigo como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Diga comigo, porque ia além de toda medida.
Como é que pode, hein? Olha, teve o ano que ele começou a contabilizar, Deus abençoando, prosperando abundantemente. Segundo ano conseguiu contabilizar, terceiro ano talvez conseguiu contabilizar. Chegou um momento que ele não tinha mais como contabilizar. Era tanta abundância, Deus estava mandando tanto, com tanta fluidez, que já não conseguiam mais contabilizar, porque ia além de toda medida. Quem está na fé? Diga: Deus vai me abençoar de tamanha forma, será tanto que eu não terei como contabilizar, será além de toda medida, em nome do Senhor Jesus. Ó, gente, quem mexe no mercado imobiliário, o testemunho que eu acabei de dar agora para você sabe que em 15 dias ninguém faz isso. Ah, mas não acontece assim. Começa a dizer, ao invés de dizer não acontece assim, diz: para mim acontece. O que não é comum para os outros se tornará comum para mim. O que não é normal para muitos será normal para mim. Entendeu? Porque quem racionaliza demais, meu filho, fé e racionalizar não caminham juntos, não. Para começar, se você racionaliza demais, você não consegue, não tem como explicar. Milagre você não explica, operação de maravilhas você não explica. Ah, mas como é que vai acontecer? Sei lá, não sou Deus, é Ele que é Deus, é Ele que faz, é Ele que opera, Ele que abre portas, Ele que multiplica, Ele que levanta o pequeno, é Ele. Qual é a minha função, qual é o meu papel? Acreditar, parar de ser incrédulo. Esse é o meu papel, acreditar, e vai por mim, tá? Eu disse para vocês, quem às vezes fica chateado quando ouve testemunho, vai por mim, eu vou mexer e vou mexer muito, eu vou te mostrar o que está acontecendo nos últimos dias aqui, porque está acontecendo, Deus está num mover gigantesco, pessoas que estão em franca expansão agora, nesse tempo, crescimento. Por quê? Nós começamos o ano falando sobre o quê? Transformação, aceleração, multiplicação. Não tem jeito, é tempo de aceleração. É tempo de aceleração. Por isso, eu faço consagração de semestre, comecei a fazer de trimestre. Que eu não vou dar margem, 3 em 3 meses nós vamos acelerar o processo. 3 em 3 meses nós vamos botar fogo. É de 3 em 3 meses, não vamos dar margem. Levante-se, meu povo. Olha para quem está até lá e fala assim: levante-se. Tiago é o meu auxiliar aqui. Levante-se, meu filho. Está aqui, ó, levante-se, meu povo. Que o seu rosto brilhe de alegria, porque chegou a sua luz. A glória está brilhando sobre você. A terra está coberta de... Lê lá, por favor. A terra está coberta do quê? E os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhando como o sol, a sua glória se vê em cima de você. Oh, levante-se, meu filho, o mundo está em trevas, há escuridão para todos os lados, mas sobre você brilha a luz do Senhor, Ele resplandece sobre a tua vida, Ele brilha como o sol sobre a tua vida. Levante-se. Não é incrível? Não está escondendo que o mundo está em trevas, que as nações estão em trevas. Há trevas. Já respondendo aquele, fala assim: mas que mundo você está? Não está vendo o que está acontecendo? Estou no mundo, no reino, no mundo espiritual. A Bíblia diz: sou eu, não fui eu que escrevi, todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Porque enquanto tem muita gente em trevas, tem gente brilhando. Ou não? Deixa eu te falar, não cai nessa idiotice de recessão. Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Se houvesse toda essa recessão, que todo mundo diz o mercado de luxo não estava explodindo como está. Futilidade não venderia tanto quanto vende. É verdade ou não é? Você já viu as marcas, as grifes, são as que mais estão crescendo e faturando. Por quê?
Eu falei para vocês, nós fomos para os Estados Unidos para a inauguração da igreja lá. Jesus amado, eu falei, não é possível, o Brasil está aqui. Verdade, não é? Para todo lado você olha brasileiro, para todo lado você olha brasileiro, você escuta um zum aqui é brasileiro, você escuta ali é brasileiro, grupo lá, para todo lado você vai, fala, gente, e no Brasil reclama aqui, mas gasta o dinheiro lá, não é? Então, todos os povos da terra virão atraídos pela luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que o Senhor lhe deu. Gente grande verá. Já parou para pensar? Comece a fazer as orações certas. Senhor, só para o meu nome. Senhor, faz o meu nome chegar lá. Faz meu nome chegar a ouvidos que só o Senhor pode. Faz o nome da minha empresa chegar lá, Senhor. Levante os olhos e veja. O que é levante os olhos e veja? Começa pela fé. Levante seus olhos. Veja o quê? Todos estão vindo na sua direção. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas carregadas nos braços. Você vai ver isso acontecer e o seu rosto vai brilhar de alegria, seu coração quase explodirá de felicidade. Por quê? Porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas. Diga, transferência de riqueza. Vai vir de tudo quanto é lado. De onde você ouviu falar de mim? Não sei, só ouvi falar de você, só ouvi falar do teu negócio. Comerciantes virão de todo o mundo e trarão suas riquezas, os tesouros de muitas nações e os... O que significa isso? Transferência de riquezas. O mundo está em trevas. Hoje de manhã, nós estávamos aqui num grupo enorme. Eu perguntei, seja sincero comigo, não fala para me agradar não. Quem está prosperando? Levanta a mão. Não, agora já que vocês levantaram a mão, agora eu vou perguntar para vocês. Agora, quem está prosperando aqui, por favor, levanta a mão. Quem está prosperando? Não, de verdade, quem está prosperando? Levanta a mão, por favor. Não é pela fé, não. Quer saber prosperando mesmo. Está entrando no caixa. Não está na velocidade que eu gostaria, mas está. Quem está, por favor? Gente, quando todo mundo levantou a mão, eu falei, não, uma salva de palmas para Jesus, porque do jeito que está, com o governo que nós temos, não é verdade? Vocês estão crescendo, vocês estão prosperando, é favor, é graça de Deus, é a bênção de Deus sobre a tua vida. Aproxima mais. Duas palavras que eu coloquei aqui, que é o título: levante-se, meu povo, chegue mais perto. Quanto mais perto você chegar, mais você vai crescer, mais essa luz vai resplandecer sobre a sua vida. Reis poderosos e grandes nações darão a você o melhor de suas riquezas, de seus bens. Você se alimentará ou será alimentada como a mãe que dá de mamar ao seu filho. Então você saberá que eu sou o Senhor, o seu Redentor e Libertador, o poderoso de Israel. Lê aqui, por favor. Diga, trocarei o seu bronze pelo quê? Ó, promoção, mudança. Você vai sair do bronze, vai para o ouro. Quem quer ir para o ouro, gente? Você vai sair do bronze, vai para o ouro. O seu ferro por prata. Como eu brinquei hoje de manhã, tem gente só levando ferro, né? Está na hora de começar a entrar prata, né? Quando a pessoa só toma prejuízo, ela fala assim, estou levando só ferro. É ou não é? Então está na hora de entrar prata. Mudança de posição. Sua madeira por bronze, suas pedras por ferro. Farei da paz o seu rei, da justiça o seu governador. Isso é lindo. Não importa o que está acontecendo, comece a orar e dizer o seguinte para você. É como eu disse,
mesmo em meio a tantas situações, tem muita gente crescendo, prosperando, enriquecendo. No nosso meio tem muita gente prosperando absurdamente. E é só o começo. Ore, faça as declarações certas. Ah, mas está um caos. Tá, eu sei que está. O texto que nós lemos já fala. O mundo está em trevas. As nações estão em trevas. Mas sobre você brilha o quê? A luz do Senhor. E quando Deus determina, você prestou atenção na leitura? Virão a você. Eu vou fazer vir a você. Reis virão, comerciantes virão. Vão trazer as suas riquezas, os seus tesouros. Para de construir ídolos com seus recursos. Constrói tabernáculo. Atrai a presença de Deus para a tua vida. Quando você constrói um ídolo, porque faz do recurso que Deus te deu o seu Deus, faz dos bens que Deus te deu o seu Deus, seu maior tesouro, vai sair das suas mãos. Mas quando você usa o recurso para atrair a presença de Deus para a tua vida, virá cada vez mais para você. Minha é a prata, meu é o ouro. Então disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que eu vou fazer com você? Farei de você um grande povo. Diga essa palavra: farei de você um grande povo. De um Deus faz dezenas, centenas. De um. Isso é promessa, multiplicação. De um. Como hoje nós estávamos aqui, tinha um, que desse um, tinha 60, 70 com ele. De um que chegou, hoje tem 40, 50 com ele. Um. Diga comigo: e o abençoarei. Que lindo. Eu vou te abençoar. Diga: tornarei famoso o seu nome. Quem exalta o nome de uma pessoa? Por isso que eu disse uma coisa: quando Deus te der um nome, cuidado que você tem um nome a zelar, não arraste o nome do Senhor como o seu. Às vezes Deus promove o nome de uma pessoa, exalta o nome dela, dá um nome de peso a ela, e ela não honra. Por ela não honrar o seu próprio nome, ela mancha o nome do Senhor com seu péssimo testemunho. Nunca faça isso. Se Deus te der um nome, zele pelo nome, porque você representa Ele. Não seja um péssimo testemunho. Entende? Você tem um nome a zelar. É aquilo que eu sempre falo: nós temos um nome, e nós temos a quem dar satisfação, começando ao nosso Senhor. E se somos representantes dEle, nós precisamos ter zelo para com o nome dEle, porque o que nós fizermos respinga, e as pessoas não sabem separar. Você sabe disso, né? Sempre fala: olha lá, diz que vai na igreja, olha lá, diz que é evangélico, diz que é cristão, olha lá, e aí arrasta todo mundo junto. Como diz, põe todo mundo no mesmo saco, né? E nós não somos farinha do mesmo saco, ponto. Ok? Nem todo mundo está no mesmo saco. Tornarei famoso o seu nome. Agora, mais importante, diga: e você será uma bênção. O que seria isso? O que seria isso? Espera aí, eu te abençoo, eu torno de você, eu faço uma multidão, você vai crescer, eu vou te abençoar, eu exaltarei o teu nome e você será uma... Como a gente poderia ser uma bênção? Você vê que missão? Nós temos a responsabilidade, com tudo isso que Deus derrama sobre nós, nós somos abençoados,
Ele nos abençoa, Ele nos aumenta a medida sobre nós, abençoa a nossa vida, nos dá um nome de peso, nos torna uma bênção. Então nós precisamos ser uma bênção. Aonde eu estou sendo uma bênção? Na vida de quem eu estou sendo uma bênção? Quanto eu estou sendo uma bênção para o reino? Quanto eu sou uma bênção? Quantas vidas eu estou impactando? Quantas pessoas eu estou impactando? A minha vida, o meu propósito está impactando, porque tu serás uma. E esse é o mais forte. Quando você é a bênção, onde você pisa, a bênção, você é a bênção está sobre a tua vida. Para todos os lados que você vai, a bênção está com você. Por meio de você, aliás, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Você sabia, a Bíblia diz assim, ó, em Gálatas: se vós sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Todas essas promessas é para nós. Todas, elas são nossas. E se está escrito, você tem que colocar dentro de você assim, ó, se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Há trevas para todos os lados, e sobre você. As nações estão em trevas, e sobre a tua vida, e sobre a tua casa, e sobre o teu negócio. A luz resplandece. É como o sol que está sobre você, brilhando sobre a tua vida. É uma promessa. Grave isso. Chegue mais perto. Se você estiver em Gósen, você vai ver o caos para tudo quanto é lado, e não há como explicar. Não há como explicar. Por que você está crescendo? Por que você está prosperando? Por que a fluidez na sua vida? Porque a Bíblia diz isso. Haverá uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. As pessoas não entendem o mistério. Há um mistério. Porque a bênção de Deus está jorrando, fluindo sobre a vida da pessoa. Há uma diferença. Você entendeu? Amém? Use a palavra, declare a palavra. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objeto de prata, de ouro, de bens como roupas. E o Senhor concedeu ao povo a disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, leia comigo, repita comigo, assim eles, o que fizeram? Transferência de riquezas. Em toda a história, transferência de riquezas. Em todo o tempo, transferência de riquezas. Esse é um tempo de transferência de riquezas. Esse é um tempo onde riquezas são transferidas. Mostre a Deus o seu coração que está dentro de você. Mostre a Deus: eu acredito, Senhor, eu creio nisso, eu tenho propósitos com o Senhor. Faça propósitos com Deus, coloca Deus no teu negócio, aproxime-se de Deus, cada vez vem para mais perto. E você, a sua vida é um milagre. Olham, falam, pode ter quem não goste de você, pode ter quem te critique, mas você continua crescendo, avançando, prosperando, em meio ao caos, mesmo em meio ao caos. Amém? Fique em pé, por gentileza. Por que eu li o testemunho para você? Que ele chegou para mim agora há pouco. Nós não oramos por um trimestre glorioso? Você não pode esquecer, não é porque nós oramos naquele dia, então aquele dia já definiu, não, aquele dia foi um ponto de partida. Aquela consagração de trimestre é um ponto de partida.
Nós oramos o tempo todo, declaramos o tempo todo. Espera aí. A outra oração que eu tenho feito, e Deus tem me movido a fazer cada vez mais essa oração, porque eu acredito nela. Eu acredito que é o Salmo 112. Aleluia! Diga comigo, como é feliz o homem que Opa, se eu parar aqui, que teme ao Senhor e tem grande prazer, eu tenho alegria em cumprir, praticar os mandamentos do Senhor. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Você não vai prosperar aqui se você não quiser. Você não vai frutificar aqui se você não quiser. Só se você não quiser. Porque se você quiser, aqui você vai prosperar. Por quê? Começando pela responsabilidade que está sobre mim como pai espiritual de vocês. Eu tenho falado isso a Deus. Senhor, eu temo o Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu tenho prazer nos Seus mandamentos, e os meus filhos espirituais, eles vão se tornar poderosos nessa terra. Os meus filhos espirituais. Eu não tenho dito? Você é meu filho espiritual? Sim. É? Sim. Porque pode não ser. Mas você se fez meu filho espiritual? Sim. Se você me fez seu pai espiritual, você é meu filho espiritual. Eu tenho declarado e vou declarar isso todos os dias. Todos os dias. Levante as suas mãos. Você será poderoso nessa terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você será poderoso. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar revelações, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar favor, Deus vai aumentar a medida de favor sobre a tua vida, Deus vai aumentar a medida de graça sobre a tua vida, Deus vai te abrir portas, Deus vai exaltar o teu nome. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você será uma bênção. Aonde você entrar, você vai encontrar favor. Aonde você pisar, você será a cabeça. Aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar, vai multiplicar. O que não é normal para muita gente vai se tornar normal para você. O que não é normal, comum para a maioria das pessoas, será normal e comum para você. Aonde muitos não têm entrado, você vai entrar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, porque se está escrito, nós acreditamos e vai acontecer. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, como meus filhos espirituais, que Deus te dê sabedoria, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça, que Ele aumente a medida de favor sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus assopre o teu nome, que faça o teu nome chegar a ouvidos que você precisa, nomes, que o teu nome chegue a lugares que nunca chegou antes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus te coloque nas mesas certas, que Deus prepare e te coloque nas mesas certas, nas mesas de príncipes, como diz a palavra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você tenha para emprestar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus multiplique a tua capacidade de produzir riquezas, porque está escrito em nome de Jesus, que Ele te abençoe. É Deus que dá poder para produzir, é Deus que dá poder, e eu declaro sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, aonde houver trevas, pode haver trevas para todos os lados, haverá trevas para todos os lados, mas sobre a tua vida haverá luz,
luz, sobre a tua casa haverá luz, sobre o teu trabalho haverá luz, sobre os teus negócios haverá luz. Tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, como meus filhos espirituais, que você se torne poderoso nessa terra. Eu declaro que você cresça sobremaneira, que você cresça de forma sobrenatural, que você prospere de forma sobrenatural, como meus filhos espirituais. Eu declaro em nome de Jesus aceleração na tua vida, multiplicação na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que seja o ano de maior crescimento na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que Deus tire as pedras de tropeço, os atrapalhos do teu caminho, em nome de Jesus, que Ele te enche de força, de graça, de poder, de coragem, de ousadia, em nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro teus sonhos sendo materializados. Eu declaro em nome de Jesus a glória resplandecendo sobre a tua vida, a luz brilhando sobre a tua vida. Eu declaro, porque se está escrito, vai se cumprir. Eu declaro em nome de Jesus, você não está em crise, você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida. Profetiza o que você quer, profetiza, diga a Deus: Senhor, eu acredito, eu creio em cada palavra, eu creio em cada oração, eu creio, Senhor, eu creio. O que não é comum vai se tornar comum, o que não é normal vai se tornar normal. Aonde não há fluidez, haverá fluidez na minha vida. Aonde não tem tido crescimento, haverá crescimento na minha vida. Eu creio, Senhor, diga. Eu sei que está perto da tua bênção. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu profetizo. Profetiza sobre os seus negócios. Profetiza. Profetiza. É tempo de aceleração. É tempo de crescimento acima do natural, sobrenatural. Profetiza, diga: eu creio, Senhor. Eu creio, eu creio. Eu sou filho dessa casa, Senhor. Eu sou filho, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo, meu Deus. Eu declaro sobre a vida deles, meu Pai. Destrava o que estiver travado, desamarra o que está amarrado, desbloqueia o que está bloqueado. Meu Deus, joga por terra, meu Pai, o que está atrapalhando, travando, impedindo. Joga, meu Deus. Liberta, Senhor, daquilo que impede o crescimento, daquilo que impede o progresso, daquilo que impede a prosperidade dela. Joga por terra, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Qual o nome da tua empresa? Fala. A luz resplandece nesse lugar. A luz brilha nesse lugar. Diga, a luz brilha nesse lugar. A luz brilha nesse lugar. Diga, a luz brilha. A luz resplandece nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te ilumine. Eu profetizo que Ele te dê ideias, que Ele aumente a tua medida de graça e favor, que Ele aumente sobre a tua vida a medida de graça, de favor, que Ele aumente a tua unção, que Ele aumente a medida, e que você encontre favor aonde você for. Que você encontre favor aonde você pisar. Que você encontre favor. Em nome de Jesus. Ilumine, Senhor. Ilumine. Ilumine. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Não se envolva com as circunstâncias. Se envolva com Deus. Peça a Deus que aumente a medida de favor sobre a tua vida.
Que aumente a medida de unção sobre a tua vida. Que aumente a medida de graça sobre a tua vida. Peça a Deus que amplie a tua visão para te fazer enxergar o que você até então não consegue enxergar. Peça a Deus, me ajuda a enxergar além do que as minhas vistas podem ver. Mais do que vista é ter visão. Peça a Deus visão, porque as vistas te mostram onde você está, a visão te mostra o futuro. A vista te mostra as dificuldades, a visão te mostra a superação. Peça a Deus, aumente sobre elas. Se levante na fé, se levante no Espírito. Se levante na unção. Eu não vou desistir. Porque você verá a luz brilhando sobre a tua vida, resplandecendo. Se encha. Se encha. Se encha de sonhos. Se levante. Ouça a voz. Eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos. E o teu Espírito, Senhor. E o novo Espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar. Vou ouvir a tua voz. Diga. Eu não vou desistir. Vai, Espírito Santo, abençoa. Envia os teus anjos aonde ela precisa de uma ação. Envia os teus anjos, Senhor, aonde ela precisa. Destrava, desbloqueia, desamarra. Que a luz brilhe sobre a vida dela. Que a luz resplandeça sobre ela. Em nome de Jesus. Vou me encher de sonhos. Eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vida. Ele restaura. Que tira o homem do pó. Deixa Deus te levantar. E o faz vencer. Deixa Deus te levantar. Ele é o Deus que restaura sonhos. Aleluia. Que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. A luz raia nas trevas para o íntegro.
para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Diga comigo, não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu abençoo a tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que haja transferência para suas mãos. Que Deus aumente a medida de graça a favor de unção sobre a tua vida. Que Ele amplie a tua visão. Que Ele te dê sabedoria para produzir mais do que jamais produziu. Porque a Bíblia diz que Deus dá poder para o homem produzir riquezas. Que Ele te dê discernimento, sabedoria. E eu declaro, mais uma vez, como meus filhos espirituais, que vocês se tornem poderosos nessa terra. Que vocês cresçam sob maneira, cresça de forma sobrenatural. E que a luz, ela brilhe sobre a tua vida. Que você brilhe em meio às trevas. Em nome de Jesus, declaro mais uma vez, que o teu trimestre seja poderoso, glorioso, incrível, sobrenatural. Que de trimestre em trimestre, de mês em mês, você veja a glória de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.